Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia do 28º ciclo de seminários do grupo PET Fisioterapia. Meu nome é Ana Laura, sou discente do 7º período do curso de Fisioterapia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Antes de falar sobre a síndrome propriamente dita, eu vou trazer uma breve explicação sobre a anatomia do sistema respiratório, que didaticamente é dividida em duas partes: as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores é aquilo que está fora do pulmão, e nela contém o nariz e a cavidade nasal, que filtra, aquece e umidifica o ar, os seios paranasais, que são câmaras de ar que ajudam na ressonância vocal, a faringe, que é comum ao sistema respiratório e digestório, e a laringe, que contém as cordas vocais e regula a passagem do ar para a traqueia. Todas as questões ditas anteriormente, essas partes do sistema respiratório, elas têm por função condução do ar, a não ser o nariz e a cavidade nasal que filtra, umidifica, né, como eu disse anteriormente. Mas, basicamente, elas têm a função de conduzir. Isso também acontece no sistema respiratório inferior. E tem a traqueia, que é um tubo que conduz o ar da laringe para o pulmão. Dentro do pulmão, a gente tem os brônquios, que os ramos principais levam o ar da traqueia para o pulmão propriamente dito, e os bronquíolos são pequenos canais que distribuem o ar. E aí chegam nos alvéolos, que são os sacos de ar onde ocorre a troca gasosa propriamente dita. Então é ali que você respira, na realidade. Os outros eles servem como meios de condução. A síndrome do desconforto respiratório agudo, também conhecida como SARA, é uma forma grave, aguda e inflamatória de lesão pulmonar, que pode colocar em risco a vida do paciente. Essa condição é caracterizada pela dificuldade respiratória grave com baixa oxigenação no sangue, com infiltrados pulmonares bilaterais, que são visíveis em radiografia de tórax e tomografia. Atualmente, a ultrassonografia também é considerada como um critério de diagnóstico da SARA. Ela tem início agudo do quadro, que pode surgir rapidamente, em até 7 dias após o evento desencadeante. A SARA ela ocorre devido a uma lesão endotelial capilar e dano alveolar difuso, que resulta em uma inflamação generalizada nos pulmões. Esse processo inflamatório diminui a capacidade do pulmão de realizar troca gasosa adequada, levando a uma hipoxemia, que é o baixo nível de oxigênio no sangue. Além disso, pacientes com SARA podem desenvolver vasoconstrição da artéria pulmonar, que pode evoluir posteriormente para uma hipertensão pulmonar. A SARA ela tem alta mortalidade e pouco tratamento eficaz para combater essas complicações. Por essa razão, a identificação precoce e a intervenção são essenciais. Por isso, a gente está tratando um pouquinho hoje sobre as intervenções fisioterapêuticas que podem ser realizadas em pacientes com SARA. A SARA ela pode ser desencadeada por mais de um evento, como, por exemplo, infecção pulmonar por aspiração, como é o caso de uma pneumonia, sepse, que é uma infecção generalizada, trauma, que pode ser por um acidente grave ou uma contusão pulmonar, transfusão maciça de sangue, afogamento, overdose por drogas, embolia pulmonar gordurosa, inalação de vapores tóxicos, pancreatite. Esses são alguns dos fatores que desencadeiam uma cascata inflamatória no corpo todo, que por fim pode levar a um dano pulmonar. Existem alguns fatores também que são de predisposição para o desenvolvimento da SARA, como por exemplo, idade avançada, sexo feminino, tabagismo, uso excessivo de álcool, cirurgia cardiovascular aórtica, traumatismo crânioencefálico, pancreatite, contusão pulmonar, pneumonia infecciosa e uso de alguns medicamentos como quimioterápicos ou radiação. O tratamento ele é um pouquinho mais complexo e envolve cuidados intensivos, porque ainda não existe uma cura específica para a síndrome. E a gente vai falar um pouquinho mais posteriormente, mas eu vou trazer algumas características que a gente pode utilizar para o tratamento. Dentre elas, a gente tem o suporte ventilatório, controle da causa subjacente, então se for uma infecção ou um trauma, uso de medicamentos como antibióticos, antivirais, anti-inflamatórios, dependendo da origem da síndrome. Como dito anteriormente, o diagnóstico da SARA, ele depende de algumas questões. Então, principal é o início recente, então precisa ser uma semana após o evento iniciante, que pode ser a lesão ou até mesmo a infecção. Também precisamos ver os infiltrados pulmonares bilaterais que são observados em radiografia de tórax, tomografia ou até mesmo ultrassonografia. Eles não podem ter origem cardíaca, isso é, não podem ter falência do coração causando essa lesão pulmonar,
e também não pode ser explicado por derrame, colapso lobular, pulmonar ou nódulos. A terceira questão que a gente utiliza é a hipoxemia progressiva grave, com uma razão, né, entre a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e a fração esperada de oxigênio menor que 300 milímetros de mercúrio, e a presença de uma PIP, a pressão expiratória final, maior ou igual a 5 centímetros de água. E também a ausência de insuficiência cardíaca, como eu disse anteriormente, ou sobrecarga de fluidos. Esses critérios foram definidos e estabelecidos para garantir a definição mais precisa da SARA e remover qualquer ambiguidade com o termo lesão pulmonar agudo, que era utilizado anteriormente. A Sociedade Torácica Americana, ou ATS, trouxe uma atualização no ano de 2023 que amplia a definição do termo SARA. Com isso, a ventilação mecânica invasiva não é mais necessária e permite o uso de catéter nasal de alto fluxo, desde que a litragem seja superior a 30 litros por minuto, e a utilização de ventilação mecânica não invasiva. Também teve uma divisão entre a gravidade da SARA entre leve, moderada e grave, sendo que a classificação leve fica com a relação de hipoxemia entre 201 e 300, com PIP superior a 5, e aí a utilização do catéter nasal de alto fluxo, com uma litragem superior a 30 litros por minuto. A moderada fica entre 101 e 200, com PIP superior a 5, e a grave com inferior a 100, com a PIP superior a 5. Também foi permitida a utilização de ultrassonografia como diagnóstico de imagem para a SARA, desde que seja feita por profissionais capacitados. E também permitiu a utilização da oximetria de pulso, além da gasometria arterial. Mas nesse caso, a hipoxemia é definida como SP de O2 e FI de O2 de 315 milímetros por mercúrio e a fração de oxigênio de 97%. Agora nós vamos falar sobre a fisioterapia na SARA, propriamente dita. E nós temos algumas características que o fisioterapeuta pode estar atuando, que é a ventilação mecânica, a fonação terapêutica, a mobilização precoce e o reequilíbrio tóraco-abdominal, ou RTA. Nós vamos iniciar falando sobre a ventilação mecânica, e vocês podem perceber que nesses estudos tem um QR Code, ele pode ser escaneado, que dá acesso aos artigos diretamente. Então, se vocês se interessarem pela pesquisa, vocês podem acessar. Eu vou iniciar falando sobre o primeiro estudo, cujo nome é Ventilação Mecânica Protetora, uma revisão de ensaios clínicos randomizados. Ele traz que a ventilação mecânica é essencial para pacientes com insuficiência respiratória grave, como é o caso da Sara. Embora seja uma terapia salvadora, ela pode causar alguns tipos de lesão induzida pelo uso do ventilador se não for bem ajustada. O objetivo dessa revisão foi juntar ensaios clínicos randomizados e analisar o impacto de diferentes ajustes ventilatórios na mortalidade. Foram analisados estudos publicados entre 1980 e 2019 na base de dados do PubMed. Eles utilizaram para a pesquisa o termo Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo adulto e respiração artificial / ventilação mecânica. Foram utilizados ensaios clínicos randomizados que compararam diferentes parâmetros ventilatórios e avaliaram a mortalidade como um desfecho. O resultado foi que em pacientes com SARA, a limitação do volume corrente, a pressão de platô e a pressão de distensão reduziu a mortalidade. Em casos graves, a estratégia da PIP mais alta e a posição de prono também reduziu a mortalidade. Mas ainda não há evidências científicas de estratégias ventilatórias que impactam na mortalidade dos pacientes. Em conclusão, é essencial adotar uma ventilação mecânica protetora para reduzir a mortalidade, colocar parâmetros bem recomendados como baixo volume corrente, pressão de platô controlada, PIP ajustado principalmente em casos de SARA grave, posição de prono em casos graves, e ainda não há um consenso sobre qual ajuste ventilatório é ideal para a sobrevida. Já o segundo estudo, que tem o nome de Papel da Estratégia Protetora Ventilatória da Ventilação Mecânica na Lesão Pulmonar Induzida pelo Ventilador Mecânico em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, uma meta-análise de dados individuais dos pacientes. Ela traz que a estratégia é essencial, individual é essencial para pacientes que foram submetidos à cirurgia com anestesia geral. Os estudos sugerem que a ventilação protetora reduz as complicações de pós-operatórios, pulmonares pós-operatórios, como a atelectasia e a síndrome do desconforto respiratório agudo.
O estudo utilizou o volume corrente, a PIP e para parâmetro. Então, foram utilizados 14 ensaios clínicos randomizados com 2.095 pacientes, divididos em dois grupos: os de ventilação protetora com volume corrente abaixo de 6 ml por quilo e um PIP ajustado para o próprio paciente, e a ventilação mecânica convencional, com volume corrente mais alto e sem ajustes específicos da PIP. O principal critério avaliado foi o desenvolvimento de complicações pulmonares pós-operatórias, ou CPP. Os resultados foram que a ventilação protetora reduziu a incidência de CPP em 14,9% na ventilação convencional para 8,8%. Isso significa que teve um risco reduzido de 36%. Já o impacto da PIP, em pacientes com volumes de PIP baixo, em volume corrente baixo e mais PIP alto, tiveram 9,8 de CPP. Em pacientes ventilados com volume corrente baixo e PIP baixo, tiveram 12% de CPP. Porém, a diferença não foi estatisticamente significativa, ela foi de 0,96%. Conclusão, a gente percebe que a ventilação protetora intraoperatória ela é mais segura para complicações pulmonares, porque ela dá uma reduzida nesses valores. O volume corrente baixo é fundamental e alto nível de PIP não trazem benefícios adicionais. A conclusão que a gente tem nesses dois estudos é que a utilização de ventilação mecânica ela é sim essencial para o tratamento e o manejo da SARA, mas ela também pode trazer alguns tipos de lesão se não for ajustada adequadamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pronação terapêutica. Eu trouxe esse estudo, que também tem um QR Code que dá acesso direto ao trabalho, que vocês podem escanear e acessar. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. O nome do estudo é Efeitos da posição de prona em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, uma revisão sistemática. O estudo inicia trazendo a definição de SARA, que foi aquilo que a gente já disse anteriormente, que é a redução da complacência pulmonar, a presença de infiltrados pulmonares e a hipoxemia. Depois ele traz uma definição sobre o que é a posição de prona, que é o paciente de bruços ou em decúbito ventral, que é uma estratégia utilizada para a melhora da ventilação nestes casos. O objetivo do estudo é revisar sistematicamente ensaios clínicos randomizados que investigam os efeitos da posição de prona, analisando a oxigenação, a mecânica respiratória, a mortalidade e a ocorrência de eventos adversos. A metodologia deles foi utilizar base de dados, com a diretriz do PRISMA, e eles pesquisaram no PubMed, no BPS, no Pedro e no Cielo. Os critérios de inclusão foram estudos randomizados que compararam a posição de prona versus a posição de supina e que avaliavam a oxigenação, a mecânica respiratória, a mortalidade e eventos adversos. Os resultados foram que 8 estudos, com média 6 na escala de Pedro, com os principais achados sendo que a oxigenação melhorou significativamente com a posição de prona, a mecânica respiratória teve pouca influência e a mortalidade teve uma melhora nas taxas de sobrevida. Os eventos adversos foram em alta prevalência, mas minimizados com a capacitação da equipe, que teve algumas limitações, dadas as diferenças de metodologia e os desfechos analisados, que dificultaram uma conclusão definitiva. No entanto, para a aplicação prática, a SARA melhora, a posição de prona, a SARA tem uma melhora na oxigenação devido à redistribuição do fluxo sanguíneo, a melhora da ventilação alveolar, a redução da mortalidade em comparação com a posição de supina, os eventos adversos que podem ser reduzidos com o treinamento da equipe ou a capacitação adequada, e são necessários mais estudos, novos ensaios clínicos, recomendando a validação dos achados da metodologia e a padronização da utilização da posição de prona. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mobilização precoce no contexto da SARA. Eu trouxe 2 estudos. Eles também têm o QR Code que dá acesso direto ao artigo, caso vocês tenham interesse de ler. O primeiro estudo ele tem o título de Mobilização na unidade de terapia intensiva, uma revisão sistemática. Ele traz que a permanência prolongada em UTI e o uso de ventilação mecânica estão associados a um declínio funcional, aumento da mortalidade, da morbidade e custos assistenciais. A mobilização precoce é uma estratégia que surge para minimizar esses impactos negativos. A intenção do estudo é compreender os benefícios da mobilização precoce em pacientes internados em UTIs e explorar os fundamentos científicos baseados em ensaios clínicos, além de discutir a estratégia de implementação da mobilização precoce na prática clínica.
A metodologia deles foi realizar uma revisão sistemática dos ensaios clínicos publicados entre os anos de 1998 e 2012. A qualidade do metodológica foi avaliada pela escala de Pedro, a mesma utilizada nos estudos anteriores também. Foram utilizados 8 estudos que foram incluídos na pesquisa. E dentre os benefícios da mobilização precoce, teve que uma melhora dos resultados funcionais dos pacientes, com redução de tempo de internação hospitalar, redução da mortalidade e da morbidade, redução dos custos assistenciais. As estratégias para implementação, elas têm que ter uma avaliação individualizada do paciente, envolvimento da equipe interdisciplinar, definição de protocolos específicos para a mobilização precoce e utilização de tecnologias assistivas quando necessário. Já o segundo estudo, cujo nome é O Impacto da Deambulação Precoce associada à mobilização precoce em pacientes críticos, uma revisão sistemática, ele traz que pacientes críticos internados em UTIs estão mais sujeitos a complicações, o que faz como declínio funcional, fraqueza muscular adquirida e aumento da morbimortalidade. A deambulação precoce, associada à mobilização precoce, pode ter influência positiva no prognóstico desses pacientes. Então, tem como objetivo compreender o impacto da ambulação precoce associada à mobilização precoce em pacientes críticos na UTI, explorar a fundamentação científica baseada em estudos recentes. A diferença entre esse trabalho e o outro é a questão de inclusão de estudos mais recentes. Discutir os desafios e estratégias para a implementação da deambulação precoce na prática clínica. A metodologia, utilizaram estudos nas bases do PubMed, Pedro, Science e Cielo, e foram incluídos ensaios clínicos randomizados com análises prospectivas e retrospectivas de estudos controlados dos últimos 10 anos. A qualidade metodológica foi utilizada pelas escalas de Dow e Beck e sua versão adaptada. Então, como resultado, foram utilizados 12 estudos sobre o tema, sendo que 11 desses estudos utilizaram diferentes formas de mobilização, incluindo mobilização passiva e ou ativa, exercícios ativos, sentar na cama e ou na poltrona, ortostatismo, deambulação. 6 estudos avaliaram a morbimortalidade relacionada à deambulação precoce. 4 estudos avaliaram a segurança da mobilização precoce. 2 estudos analisaram o impacto da força muscular respiratória. Um estudo investigou a relação entre a interrupção da sedação e a mobilização precoce. E um estudo utilizou a prancha ortostática antes da deambulação. Como conclusão, a gente tem que a deambulação precoce demonstrou um impacto positivo na redução de tempo de internação hospitalar na UTI, além de diminuir a necessidade de ventilação mecânica. Então, em ambos os estudos, a gente tem que as evidências sugerem que a mobilização precoce ela é segura e é viável para pacientes críticos. Mas, no entanto, a gente precisa, sim, de implementação de protocolos estruturados e envolvimento de toda a equipe para ter um sucesso na qualidade de vida do paciente e na liberação precoce da internação. Agora a gente vai abordar um pouquinho o reequilíbrio tóraco-abdominal, ou RTA. Os estudos eles não são relacionados diretamente à SARA, mas eles trazem uma base científica sobre a eficácia do método. Então a gente vai começar com o primeiro estudo, que tem como nome a comparação entre o método de reequilíbrio tóraco-abdominal e a drenagem autógena assistida sobre os parâmetros fisiológicos e desconforto respiratório em recém-nascidos pré-termo, um ensaio clínico randomizado. Como introdução, o estudo traz que a drenagem autógena assistida e o método RTA auxiliam na sinergia da musculatura abdominal e da respiração, e ambos os métodos favorecem a higiene brônquica e melhoram a mecânica ventilatória. O objetivo é compreender a ação do RTA de drenagem dos parâmetros fisiológicos no desconforto em recém-nascidos pré-termo. Também explora a fundamentação científica baseada em ensaios clínicos randomizados e discute a aplicação clínica dos benefícios desse método. A metodologia é que foi utilizada em ensaios clínicos randomizados em 30 recém-nascidos pré-termo, com a divisão de 2 grupos de intervenção, o grupo de drenagem e o grupo de RTA, com a aplicação de protocolos mais específicos para cada método. A avaliação foi utilizada parâmetros fisiológicos, entre eles foram a saturação periférica de oxigênio, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o desconforto respiratório avaliado pelo boletim de Silverman-Anders, e a coleta de dados foi realizada antes da randomização e imediatamente após o protocolo. Como resultado, a gente tem que a frequência cardíaca diminuiu significativamente no grupo de drenagem em comparação ao grupo de RTA,
Não houve diferença significativa entre os grupos para as variáveis de saturação, frequência cardíaca e desconforto respiratório. Na análise intragrupo, a saturação aumentou significativamente nos grupos de drenagem e no grupo de RTA. A frequência cardíaca diminuiu significativamente nos grupos de drenagem e nos grupos de RTA. E como conclusão, a gente tem que o RTA e a drenagem não diferem significativamente entre si nas variáveis analisadas. No entanto, ambos os métodos são seguros para os benefícios da saturação, frequência cardíaca e do desconforto respiratório. E a aplicação clínica pode contribuir para a estabilização da mecânica respiratória em recém-nascidos pré-termo. O segundo estudo, cujo nome é Efeitos da aplicação do método reequilíbrio tóraco-abdominal em prematuros moderados, um ensaio clínico randomizado e controlado. A gente tem que o reequilíbrio tóraco-abdominal, o RTA, é utilizado para a melhora da biomecânica respiratória, redução do desconforto respiratório em recém-nascidos prematuros. Também avalia os efeitos do RTA em comparação ao grupo controle, assim trazendo evidência científica sobre a eficácia e a segurança. Como objetivo, tem que compreender o método do RTA e da biomecânica respiratória, no desconforto respiratório, sensação dolorosa, parâmetros fisiológicos em nascidos prematuros, além de analisar os achados clínicos na randomização e discutir a aplicação na prática clínica. A metodologia foram utilizados estudos randomizados realizados em uma terapia de unidade intensiva neonatal por meio de escala de dor infantil neonatal, parâmetros fisiológicos, boletim de Silverman-Anders, cirtometria torácica, ângulo de Sharpey, e os recém-nascidos eles foram divididos em dois grupos. O grupo de RTA contendo 17 participantes e o grupo controle contendo 13 participantes. Na avaliação foi realizada em 3 momentos: antes da intervenção, imediatamente após a intervenção e 30 minutos após a intervenção. Como resultado, a gente tem uma diferença significativa da frequência respiratória 30 minutos após a intervenção no grupo de RTA. Não houve diferença significativa de dor e desconforto respiratório intra e intergrupo. A diferença no ângulo de Sharp no grupo de RTA nas avaliações 1 e 2, então houve essa diferença. No grupo de RTA também teve uma diferença significativa na certometria da linha axilar entre a avaliação 1 e 3, diferença significativa entre as avaliações 2 e 3 no processo tifoide. Já para o grupo controle, a diferença significativa na linha axilar foi entre as avaliações 1 e 2 e 2 e 3. Como conclusão, a gente tem que o método RTA ele tem um efeito positivo na frequência respiratória e na biomecânica respiratória em comparação ao grupo controle. Mas nenhum dos métodos apresentou desconforto respiratório ou sensação dolorosa, indicando sim que ele é uma técnica segura para ser aplicada em recém-nascidos prematuros. Com isso, a gente tem que o RTA ele é uma abordagem eficaz na função respiratória neonatal em ambiente de terapia intensiva. Aqui no caso, a gente trouxe o estudo falando sobre o neonato. No entanto, o método ele também pode ser utilizado em pacientes com SARA. Não existe evidência científica com uma base tão boa atualmente. No entanto, esse estudo ele traz um parâmetro para a gente da importância da utilização do RTA no contexto da terapia intensiva. Como conclusão, a gente tem que a fisioterapia é essencial para o manejo da SARA e a gente tem várias bases de evidência científica apoiando técnicas utilizadas. Dentro desse texto, a gente tem algumas citadas, né, como a posição de prona, mobilização precoce. Então, a gente já percebeu que existem outras técnicas que também podem ser aplicadas para a intervenção respiratória e o melhor desfecho clínico dos pacientes. Essas foram as referências utilizadas. Os estudos também podem ser acessados por meio do QR Code disponibilizado na aula. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e o link da presença vai estar disponibilizado na descrição, bem como a palavra-chave. Espero que vocês tenham tido um gostinho nesse primeiro dia e estejam ansiosos para os próximos temas.